Trabalhar com idosos é muito mais que levantar pesos. Eu sou o professor Matheus, atuo com indivíduos que estão no processo de envelhecimento, principalmente a terceira idade. Hoje estarei trazendo algumas dicas para você, que seja estudante de educação física ou fisioterapia, ou você mesmo que já é formado e está atuando no mercado de trabalho e gostaria de ir para um público mais específico, ou seja, trabalhar com a terceira idade. Então estarei trazendo algumas dicas para vocês, o que é o mais importante em se tratando dessa população. Primeiramente, o que você deve observar? Que o idoso ele tem uma perca de massa muscular, consequentemente a sua força. No entanto, o trabalho com pesos ele é muito importante, ótimo, ele melhora a sua qualidade de vida, bem-estar, a sua independência, autonomia. No entanto, o que deve se atentar além do treinamento de força? Porque chegará um certo momento que você irá utilizar sim uma carga a mais como um estímulo. Mas o que você deve entender? Que essa pessoa idosa ela teve uma vida anterior. Então o seu cognitivo, a sua mente era muito utilizada, seja qual é o seu trabalho. Quando ela se aposenta, ela entra numa outra rotina. Então tudo se torna mais monótono. Então você deve trazer para a realidade desse idoso tudo aquilo que ele não vive lá fora. Então, quando você começa a trabalhar com essas pessoas, você deve entender que trazer o exercício físico como algo monótono também, ele não é muito legal. Justamente porque ele acaba não sendo tão atrativo para essa população. Ou por que eu digo isso? Uma que eles não têm uma vivência com atividade física. Né? Nem todos, parte da população não tem um histórico com o esporte. Então, você trabalhar com essas pessoas, você deve se explorar o máximo deles. De que forma que eu digo isso? Trabalhar movimentos que eles não utilizam no seu dia a dia. E em falar em movimentos, sim, é muito importante quando você traz o exercício físico, mas é muito importante e necessário atrelar o cognitivo e também a capacidade motora dessa pessoa, que ela também não se desenvolve mais. Então sim, trabalhe sim dupla tarefa, múltiplas tarefas. Então você quando venha trazer o exercício físico, procure não utilizar dessa atividade, que é muito importante, algo monótono. Então, tire tudo isso, porque a vida dessa pessoa já é monótona. Então, traga uma vivência diferente para essa pessoa. Então, não tem problema em você utilizar seu exercício, mas coloque algo a mais. O seu descanso, utilize como um descanso ativo. Coloque uma outra atividade. Utilize bolinhas, bastões. Então, explore o máximo. Eu estarei trazendo outros vídeos no futuro com relação a esse tipo de atividade. Inclusive, já tenho postado aqui no canal algumas demonstrações do que eu faço com esses meus alunos. Então, quando você pensa em trabalhar com pessoas da terceira idade, lembre-se, treinar a força é importante, mas você deve se atrelar muito à parte cognitiva. O nosso cérebro ele atrofia como o nosso músculo. Então, você precisa estimular de várias formas para criar novas sinapses. E isso é muito importante. Assim, você trabalhando a parte cognitiva, reflete no seu físico. Consequentemente, você tira esse idoso da sua monotonia e ele vem para a sua aula muito mais animado. Um exemplo, as minhas aulas são totalmente diferentes. É claro que eu pego os principais grupos musculares na qual é de importância para trabalhar com esse idoso, mas eu trago de uma outra maneira. Então são situações que você deve se explorar. Tire o máximo dele. O idoso pode fazer força? Pode, deve e ele vai fazer força. No entanto, você precisa estruturá-lo e prepará-lo para tal. Mas comece dessa forma. Utilize o peso como uma forma mais dinâmica. Isso se tornará muito mais gostoso para esse idoso. Tá? Então eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aproveite também se você tem algum conhecido que seja mais velho ou um profissional mesmo que gostaria de atuar com essas pessoas, indique esse vídeo para ele que será muito importante. Se você ficou com alguma dúvida, eu irei deixar também aqui na descrição desse vídeo o link para todos os meios de comunicações da MB Mobilidade. E ali terá todos os meios que você pode entrar em contato comigo. Um abraço e tudo de bom!